Que tipo de bichos são os cogumelos? Se você quer saber mais sobre isso, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, já clica lá no sininho. Isso vai fazer com que qualquer vídeo, qualquer momento que eu subir um vídeo aqui no canal, você vai estar recebendo essa notificação e aí você não vai perder nenhum tipo de conteúdo. Bora lá então. Galera, quando a gente fala de cogumelos, a gente pode relembrar, voltar um pouco atrás, quem for até um pouco mais velho do que eu, ou da minha idade ou até mais velho, vai lembrar até um episódio do Chaves que ele tá lá, reino animal, reino vegetal, reino mineral, é mais ou menos por aí. Hoje nós temos, eu digo hoje porque passou por várias atualizações, nós podemos destacar 7 reinos que existem. O reino animal, reino vegetal, reino das bactérias, arcas, e tem um lá que é reino dos fungos. E é nos reinos dos fungos que os cogumelos eles se encontram. Cogumelos são fungos, logo eles são diferentes dos animais, são diferentes das plantas. Se a gente até fizer quando se fazem algumas análises de DNA, por exemplo, eles mostram que os fungos são mais parecidos com animais do que com as plantas, do que com o reino vegetal. Ou seja, o que a gente pensa numa produção das plantas pode ser muito diferente. Não quer dizer que cuidar de um pet seja a mesma coisa que cuidar de um cogumelo. Também não quer dizer que cuidar de uma planta vai ser igual a cuidar de um cogumelo. Tem as suas particularidades. O que pode ser mais parecido com os animais? Um exemplo, a parte da respiração. Se nós pensarmos, nós, animais, pertencemos ao reino animal, a gente inala o oxigênio e nós exalamos o gás carbônico, que é o CO2. Então nós pegamos o O2, acrescentamos um C do carbono, diretamente lá do nosso metabolismo, ou seja, dos carboidratos que ingerimos, e devolvemos o CO2. Aí tem lá o ciclo do carbono. Quem não lembra, as plantas elas pegam, durante a fotossíntese, captam o CO2, esse carbono eles vão colocar, a planta vai colocar nela mesma, ela vai crescer, tanto na parte dos carbonos, da lignina, da celulose, vai crescer com esse C e vai jogar fora o O2, o oxigênio, que nós vamos consumir e assim vai, e é um ciclo do carbono. Então, os cogumelos, eles se encontram muito mais parecidos com nós. Eles fazem o quê? Eles captam oxigênio e exalam o gás carbônico. Agora, na parte de crescimento deles, por exemplo, quando tem um esporo que cai no local adequado, ela vai desenvolver uma hifa, ou mesmo depois, mais adiantado, vai ter um micélio, ela vai ser como se fossem raízes, que vai se entrelaçando, vai crescendo. Isso se assemelha muito mais ao reino vegetal, vai parecer que são raízes das plantas. Quem nunca viu aí, cavocou no meio do mato, aí viu uma coisa muito branquinha, que é o próprio micélio de algum fungo que está lá, degradando aquilo que tem, às vezes no próprio solo, auxiliando outras plantas, ela vai fazer como se fossem raízes. Aí acaba se assemelhando muito mais aos vegetais. Porém, muitas particularidades são diferentes. Uma delas, por exemplo, é que fungos não gostam de uma luz de sol direto em cima. As plantas realizam a fotossíntese, elas têm clorofila que ajuda na fotossíntese. Os fungos não têm clorofila. Se nós deixarmos o cogumelo pegando o sol diretamente, a maior parte deles, em questão de um dia, 2 dias, vão estar mortos, porque o sol vai estar ressecando eles, vai estar prejudicando. Então são algumas diferenças que tem entre reino vegetal, reino animal e reino dos fungos. Existem mais de 1 milhão e 500 mil tipos de fungos diferentes já catalogados. E tem muito mais ainda que nem foram catalogados ainda. Agora, nem todos os fungos produzem cogumelos. Como assim não produzem cogumelos? Um exemplo simples que você pode fazer dentro de casa. Se você pegar lá um pão, deixar lá 15 dias lá guardado, 20 dias, o que vai acontecer? Ele vai começar a criar um bolor, vai gerar uma colônia lá de fungos, bactérias, vai estar tomando aquele pão, vai ficar verde, amarelo, todas as cores possíveis. E mesmo na fase mais adulta dos fungos, ali nesse caso poderia ter fungos, bactérias, muitas coisas, mesmo no estágio mais avançado do fungo, ele vai estar gerando, na fase da esporulação, ele não vai estar produzindo cogumelos. Mas sim, o fungo, ele vai conseguir chegar na fase adulta mesmo sem produzir um cogumelo. Isso porque aproximadamente 20 mil espécies de fungos é que geram um basidiocarpo, um corpo frutífero, que nós chamamos de cogumelos. Portanto, a maior parte dos fungos não produzem cogumelos. Alguns, então, desses 20 mil, ainda depois podem ser classificados de diversas formas. Alguns comestíveis, não comestíveis, os que podem ser medicinais, alguns que são tóxicos, que podem matar. Tem muitas classificações, tipo de reprodução e muito mais. A gente pode fazer até uma comparação muito
bem grandiosa nesse sentido é que dentro do reino animal é como nós falarmos que, se nós falarmos que todos os fungos são parecidos, são iguais, tudo é igual, é a mesma coisa de falar que uma lesma é igual a uma girafa. Ou seja, quando a gente vê uma lesma, vê uma girafa, qual que é a semelhança entre eles? Talvez tem olhos, talvez respira, talvez algumas pequenas diferenças. Parece que tem muito mais diferenças do que coisas parecidas a olho nu olhando, pelo menos. Os fungos é exatamente a mesma coisa. Olhando, às vezes nenhum parece que não tem nada a ver com o outro. Talvez metabolismo, outras coisas vão ter a ver. Mas olhando, observando, vai ser muito diferente. Por isso que alguns também podem ser consumidos, outros não. E ainda, se nós pegarmos esse 1 milhão de fungos, a gente parte para 20 mil que produzem cogumelos. Dessa quantidade de cogumelos gigantesca, aproximadamente 1%, eu digo aproximado porque pode ser que alguma região tenha mais, outra região vai ter menos, claro, isso não é um percentual fixo, mais ou menos 1%, de acordo com a literatura, eles são mortais. Se a pessoa consumir metade de um cogumelo, às vezes dar umas mordidas em algum cogumelo, a pessoa vai poder morrer. Dentro de algumas horas, dentro de algumas semanas, a pessoa pode morrer. E por que a pessoa morre consumindo? Morre porque algumas substâncias, aí são substâncias muito diferentes em cada tipo de cogumelo mortal, ele vai ter alguma substância que vai poder fazer ou a paralisação do sistema nervoso, ou pode gerar uma intoxicação para fígado, pode fazer uma paralisação do sistema renal. São essas três as principais formas que os cogumelos eles podem estar matando as pessoas. Isso porque é um tipo de sistema de defesa do cogumelo fazer isso, que aí, digamos, nada vai poder consumir, apesar que insetos, praticamente todos os cogumelos eles podem ser consumidos pelos insetos, não quer dizer que a pessoa vai poder consumir qualquer um. Esses cogumelos eles têm esse tipo de proteção justamente para se perpetuar. A espécie amanita, por exemplo, ela é responsável por aproximadamente 90% ou até mais do que isso de todas as mortes causadas por a ingestão de cogumelos. Isso porque tem diferentes motivos para isso. Uma, pela aparência, uma aparência bonita, mas mais do que isso é que às vezes esse tipo de cogumelo ele acaba se assemelhando a alguns outros comestíveis. Por isso que a gente não pode ficar simplesmente sair por aí catando cogumelo e ficar provando qualquer um. Porque às vezes, por mais que olhando eles, até outro vídeo eu vou estar explicando mais sobre a identificação de cogumelos, a gente não pode simplesmente ficar observando, opa, esse é comestível, esse não é, somente a olho nu, somente observando rapidamente ele, se a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre os cogumelos. Por isso que quem for fazer isso realmente tem que ter uma identificação muito precisa. Claro que alguns tipos de cogumelos são fáceis de identificar, muito fáceis mesmo, porém outros eles já são bem mais complicados. Outra grande quantidade de cogumelos, eles não são mortais, porém eles são tóxicos. Ou seja, ele não vai matar a pessoa, porém pode às vezes deixar até alguma sequela, ou mesmo pode gerar diarreia, vômito, pode gerar algum distúrbio, seja gastrointestinal, que são os principais, que vai fazer com que a pessoa acabe não se sentindo bem e talvez precisando recorrer ao hospital. E ainda temos um percentual muito pequeno, cerca também de 1%, que são os cogumelos que, como dizem, dão uma brisa, leva para outra dimensão, que são os cogumelos alucinógenos. Principalmente quando a gente entra nesse quesito, o mais conhecido acaba sendo o Psilocybe cubensis, que é uma espécie que tem uma substância nela, principalmente a mais conhecida também, a psilocibina, que é responsável por dar esse efeito. Lembrando que qualquer tipo de planta ou fungo que é comercializado, é produzido e comercializado com esses fins, acaba sendo crime aqui no Brasil. A Anvisa declara como crime, por mais que em alguns lugares não esteja isso muito claro. Tem pessoas que já foram presas por causa disso, tem pessoas que vão continuar sendo presas nos próximos anos, seja por ignorância ou seja simplesmente por querer infringir as leis. Lembrando que cogumelos alucinógenos, o cultivo, a venda deles é crime aqui no Brasil. Mas aí pode ser que esteja alguém aí criticando, talvez, mas é porque tem muitos estudos com cogumelos, esses cogumelos, a Psilocybe cubensis, que tem benefícios. Realmente tem. Se vocês pesquisarem lá no PubMed, que é uma das bases científicas para encontrar os melhores estudos científicos que tem desde que a gente se conhece por gente, sim, tem muitos estudos, tem diversos mesmos, que mostram a psilocibina associada com melhora de casos de depressão,
tem estudos que mostram a utilização dele, por exemplo, para algumas fases terminais de algumas doenças, principalmente câncer. Tem muitos estudos realmente muito promissores. A questão é que não dá para simplesmente procurar, caçar eles ou mesmo cultivar em casa e ficar utilizando eles de modo recreativo. Essa é a questão da Anvisa que tem tomando mais cuidado. Se é certo ou errado, aí você pode pensar, mas sempre é bom respeitar a lei para não se encrencar com coisas que não é necessário nesse momento, tá bom? Agora, sobre cogumelos comestíveis e medicinais. Cerca de, como a gente foi vendo, a gente viu lá que tem 1 milhão e poucos de fungos, 200 mil, 20 mil que produzem cogumelos, 1% isso, 1% aquilo, mais ou menos 200 espécies, pouco mais, pouco menos, é que elas são realmente comestíveis. Quando eu digo comestíveis, é que é para realmente consumir eles, seja pelos benefícios alimentares, nutricionais, mas também principalmente visando a área medicinal, que eles realmente são os cogumelos, os alimentos funcionais, que tem algumas substâncias que podem nos fazer muito bem, principalmente para alguns tratamentos. Tem vários estudos, por exemplo, para base neural, então alimentos nootrópicos, alimentos que facilitam, que melhoram, por exemplo, várias doenças como tumores, cânceres, acabam fazendo a redução dessas doenças, claro que sempre associados com quimioterapia, sempre auxiliando, sempre para auxiliar no tratamento convencional que já vem fazendo. Nunca, de maneira alguma, parar qualquer tipo de tratamento e começar somente com cogumelos. Isso jamais, nenhum estudo tem mostrado benefícios, mas sempre um uso associado dele com a medicação tradicional. De modo geral, os fungos, eles têm um reino à parte, eles são totalmente diferentes de animais, diferentes do reino vegetal, e ao mesmo tempo eles não realizam fotossíntese, eles podem ser classificados de inúmeras formas, 1 milhão e poucos de fungos, a gente vai reduzindo isso para 20 mil que produzem cogumelos, 1% alucinógeno, 1% mortal, algum percentual um pouco mais elevado que são tóxicos, por isso não devem consumir qualquer cogumelo que aparecer por aí, na grama, num toco de árvore, em qualquer lugar, a menos que você realmente conheça muito bem esse tipo de cogumelo. E mais ou menos umas 200 espécies que podem ser produzidas. Dessas 200 espécies produzidas, 20 espécies aproximadamente é o que são produzidas em escala, e aí sim tem pessoas que ganham dinheiro fazendo a produção deles, que é possível qualquer pessoa estar produzindo praticamente todos esses dentro de casa. Quem tiver um espaço dá para produzir também esse tipo de cogumelo e ter uma renda extra, viver com o cultivo de cogumelos, é possível tudo isso. Espero que tenha contribuído para você conseguir entender toda essa classificação dos cogumelos, entender mais sobre o reino deles. Se você curtiu, curta esse vídeo, comenta aqui o que você achou desse vídeo e a gente se vê. Forte abraço, fica com Deus, valeu!